Vamos ouvir James Allan, ele é coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade de Santo Amaro, Unisa, especialista em Direito do Trabalho. Olha lá, lesões, acidentes, estrutura para o home office. Quais são as obrigações das empresas com relação ao home office? Ouça você. Olá, ouvintes da Rádio Light FM Curitiba. Espero que todos estejam bem na medida do possível. Sou o Dr. James Allan dos Santos Franco, advogado e professor de Direito da Universidade Santo Amaro, Unisa, de São Paulo. Hoje vou falar um pouco sobre os direitos do trabalhador diante do home office, uma modalidade de trabalho que não é nova, é verdade, porém aumentou muito diante do cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus. Diante deste cenário, então, uma das principais dúvidas dos empregados que estão em home office é: quais as obrigações das empresas quanto a acidentes de trabalho e quanto à estrutura de trabalho para a realização do serviço em home office? E uma das perguntas bastante comum que me fazem é a seguinte: caso haja algum acidente de trabalho e eu esteja realizando o serviço em home office, como proceder com os meus direitos e quais seriam as obrigações da minha empresa quanto à minha saúde ocupacional? Vejam, essa pergunta ela é bastante ampla. Vou explicar da seguinte maneira. Primeiramente, o acidente de trabalho ele se subdivide em duas espécies. Temos o acidente típico de trabalho, aquele que escorregou, caiu, machucou, né? E temos aquele acidente atípico de trabalho que vem de uma lesão por esforço repetitivo, por uma situação ergonômica, de assento, de postura, de repetição, de ambiente laboral, quente, frio, poluição sonora, poluição mesmo, né? No que tange ao meio ambiente de trabalho. Enfim, tanto uma quanto a outra, se for acometida, né, e prejudicar aí a saúde do trabalhador, ela poderá sim ser classificada, ser caracterizada como acidente de trabalho. Neste caso, expede-se a CAT, comunicado de acidente de trabalho. Esta pessoa precisa ser medicada, precisa ter os cuidados hospitalares, e se ela permanecer mais do que 15 dias, ela vai passar a receber um benefício, né, de auxílio doença junto ao INSS, e esses trabalhadores eles terão o quê? Terão estabilidade quando tiverem alta, né, desse benefício previdenciário. A empresa é obrigada a contribuir com o FGTS desse trabalhador. Então, esse trabalhador, ele esteja ou não na situação de home office, uma vez acometido de um acidente de trabalho e assim ficar caracterizado, lembrando que o próprio INSS pode caracterizar como acidente de trabalho, a empresa pode impugnar essa caracterização ou não. Então, há uma situação de um possível conflito entre o direito desse trabalhador e o direito da empresa e também o direito do próprio INSS dentro dessa classificação de doença proveniente de um acidente de trabalho. É nítido que o artigo 19 da Lei 8.213 de 1991, ela diz o que é o acidente de trabalho, e é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, ok? O artigo 6º da CLT diz que o trabalho pode ser em home office, né? Não se distingue, então, o trabalho realizado no próprio estabelecimento do empregador ou aquele executado no domicílio do empregado, realizado, por exemplo, à distância. Isso é muito comum já há alguns anos, e esse cenário de pandemia passou, então, a acelerar essas mudanças, porque acaba beneficiando, o trabalhador tem mais tempo, ele vai perder, né, menos tempo com deslocamento, ele vai ter um pouco mais de liberdade para trabalhar, enfim, isso é muito comum.
Esse é James Allan, vamos continuar a ouvi-lo. Ele é coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade Santa Amaro e é interessantíssima essa pauta. As lesões, os acidentes, a estrutura para o home office, quais as obrigações das empresas. Com a nova lei trabalhista, ela se aplica em situações de home office? Há negligência por parte da empresa? Vamos ouvir. Agora, do ponto de vista das empresas, é importante que essas empresas que vão colocar esses trabalhadores, né, em home office, que eles tenham um bom programa de prevenção de riscos ambientais, um bom programa de controle médico de saúde ocupacional, que é o PPRA e o PCMSO. Para quê? Para que realmente eles que eu digo, as empresas, consigam fazer a boa prova amanhã ou depois, quando esse trabalhador ele alegar um acidente de trabalho, e essa empresa muitas vezes será acionada para pagar, por exemplo, uma indenização, porque uma vez acidentado, esse trabalhador ele vai buscar não só um benefício previdenciário, mas ele vai buscar também uma ação reparatória, até porque ele pode permanecer sequelado, ele pode permanecer fora das funções por anos, até mesmo vir a se aposentar por invalidez. Então as consequências são graves, são pesadas. É importante trabalhar no preventivo, porque enquanto está tudo bem, enquanto o trabalhador está trabalhando, está recebendo salário, a empresa está tendo o seu lucro, é uma situação, mas que lá na frente pode se modificar por conta de uma alta médica indevida do próprio INSS. Esse trabalhador vai ter que ingressar na justiça contra o INSS, ou ele pode ser demitido da empresa, ainda estando em estabilidade, né, uma vez consolidadas as lesões e tendo alta previdenciária do INSS. Enfim, as circunstâncias são variadas, são crescentes, e o Poder Judiciário está aí para dar as respostas nas medidas aí dos conflitos existentes entre trabalhador, empregado e INSS. Uma outra pergunta bastante comum que me fazem é a seguinte: qual a obrigação da empresa para com a minha situação em home office, no sentido de fornecer uma estrutura adequada, cadeiras, internet, até mesmo a conta de energia, e tantas outras situações que envolvem esse trabalho em home office? Nós sabemos, existe, por exemplo, a norma regulamentadora número 17, que precisa ser observada do ponto de vista ergonômico, né, no posto do trabalho. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que essa empresa, na medida em que ela vai implantar um serviço em home office, que ela adeque o seu departamento pessoal, o seu RH, né, o seu departamento de saúde ocupacional da empresa, e que realmente consiga documentar, consiga construir bem um programa de controle médico de saúde, né, o programa de prevenção de riscos ambientais, e que consiga também criar um mecanismo de fiscalização, para que realmente esse trabalhador cumpra protocolos de observação mesmo diária, ginástica laboral, altura dos pés, dos assentos, toda a dinâmica de entrada e saída, como é que ele vai logar, quais são os aparelhos, os fones de ouvidos, né, o barulho externo acometido ali naquele ambiente familiar. Lembrando-se que esse trabalhador ele vai estar no seio da sua família, então ele vai ter crianças, ele vai ter esposa, maridos, enfim, tudo aquilo que nós temos como família. Uma última palavra antes de encerrar seria a seguinte: o trabalho em home office ele precisa ser acordado, né? Ele precisa ser combinado entre o patrão e o empregado, ok? Então é um contrato de trabalho onde será previsto as regras, as circunstâncias, as condições. Espero ter ajudado vocês aí nessas dúvidas, contribuindo um pouquinho, né, com esse novo cenário que realmente acelerou devido ao problema de saúde pública que estamos passando. Um forte abraço a todos e fiquem bem. James Allan, portanto, o nosso entrevistado agora. Se você não ouviu toda a sua preleção, eu recomendo, tá, que você assista depois de novo a nossa live.